Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e o tópico central de nossa aula de hoje é a responsabilidade civil profissional, especificamente dos profissionais da área de saúde. Em momento anterior, estudamos que a responsabilidade será objetiva nos casos em que a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Destacamos que o conceito de atividade de risco somente poderá ser determinado jurisprudencialmente, com a análise dos casos concretos submetidos à apreciação judicial. Feito essa consideração, afirmamos que a responsabilidade civil fundada no risco da atividade estará presente independentemente da ocorrência de ato ilícito. É a chamada teoria do risco profissional. O sistema não proíbe o exercício de atividades de risco, limitando-se a objetivar essas responsabilidades, de modo que, em razão do risco causado o dano, surge o dever de reparar, muitas vezes sem sequer haver ilicitude presente. Feitas essas observações, devemos estudar de forma mais detalhada a responsabilidade relativa à atuação dos profissionais de saúde. O tratamento médico é atualmente alcançado pelos princípios do Código de Defesa do Consumidor, embora a relação médica não possa ser caracterizada como relação tipicamente de consumo. O Código de Defesa do Consumidor determina que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. A responsabilidade médica observa a obrigação genérica de não causar dano por negligência, imperícia ou imprudência e, igualmente, apresenta natureza contratual. No entanto, seu objeto não é a cura, e sim a devida prestação de cuidados conscienciosos e de acordo com as aquisições da ciência. Existem situações, porém, em que a obrigação médica ou paramédica será de resultado, como na cirurgia plástica e em procedimentos técnicos de exames. Desse modo, como em toda responsabilidade profissional que representa risco, a responsabilidade será determinada mediante o exame dos meios por ele empregados em cada caso. O Código Civil determina que, no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido pode haver sofrido. E fique atento, a responsabilidade do médico ou outro profissional da saúde é subjetiva, depende de culpa. O mesmo não ocorre com hospitais e assemelhados, que se colocam na posição de fornecedor de serviço, sob a teoria do risco. Se o médico tem vínculo empregatício com o hospital, integrando a sua equipe médica, responde objetivamente à casa de saúde, como prestadora de serviços. Já se o profissional apenas utiliza o hospital para internar os seus pacientes particulares, responde com exclusividade pelos seus erros, afastada a responsabilidade do estabelecimento. E atenção, o médico assume a responsabilidade desde o diagnóstico clínico ou laboratorial, pois de início decorrerão consequências para o paciente. A identificação errada da moléstia ou medicação inadequada pode causar danos irreversíveis. A norma igualmente prevê que, havendo perda ou redução da capacidade laborativa, a vítima tem direito, além dos danos emergentes e dos lucros cessantes, a uma pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. É importante destacar ainda a previsão legal da responsabilidade médica por danos à vida, à saúde e à capacidade laborativa, explicitando o dever de indenizar relativo aos danos materiais decorrentes da lesão a estes interesses. Vale também saber que a responsabilidade subjetiva do profissional da área de saúde, prevista pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor, não afasta a sua responsabilidade objetiva pelo fato da coisa da qual tem a guarda, em caso de uso de aparelhos ou instrumentos que venham a causar dano aos pacientes. E quanto aos cirurgiões plásticos, professor? Os cirurgiões plásticos são um caso especial, uma vez que a obrigação que assumem é a de resultado. O paciente é saudável e apenas pretende melhorar a sua aparência. Assim, o cirurgião plástico, quando realiza trabalho estético, assume a obrigação de resultado. Se a cirurgia é mal sucedida,
surge a obrigação indenizatória pelo resultado não alcançado e abrange geralmente todas as despesas efetuadas, danos morais em razão do prejuízo estético, bem como verba para tratamentos e novas cirurgias. E quanto aos dentistas? No que tange aos cirurgiões dentistas, embora em alguns casos se possa dizer que sua obrigação é de meio, na maioria das vezes apresenta-se como obrigação de resultado. São válidos para os dentistas os comentários feitos a respeito das responsabilidades dos médicos e dos profissionais liberais em geral, em face do Código de Defesa do Consumidor. E concluímos aqui a nossa aula com esse destaque. Em sua área do aluno, está disponibilizado um material didático que traz uma análise mais detalhada dos temas aqui apresentados. Tenha sempre em mente que a nossa sorte somos nós que fazemos, através de muito estudo e dedicação. Mantenha o foco e até o nosso próximo encontro.